É, Começando a falar um pouco sobre o tema maturidade para a indústria 4.0, então, como a gente não sabe se todo mundo está, vamos dizer assim, alinhado com os conceitos, né, nós vamos falar rapidamente sobre algumas definições e conceitos do que é a indústria 4.0. Vamos falar um pouco sobre tecnologias habilitadoras de forma muito rápida. E aí vamos conversar um pouco sobre a arquitetura da indústria 4.0, ou seja, o que tipicamente se espera em termos de organização de uma empresa que esteja pautada por esses conceitos da indústria 4.0, que esteja se preparando para ser competitiva nesse cenário, né? Depois vamos falar um pouco sobre modelos de avaliação de maturidade para a indústria 4.0, que é o tema principal, e sobre processos de transformação para a indústria 4.0, certo? Começando, então, tratar um pouco do tema, né? Nós vamos ver o quê? Primeiro, como que está se preparando o cenário de indústria 4.0 como um todo, né? E depois, então, efetivamente, análise de maturidade. E é interessante saber que essa disciplina também faz parte de um curso do MBA de gestão da produção da própria Vanzolini, tá? Nós usamos parte desse conteúdo também lá no curso de gestão da produção. Vamos começar a falar um pouco, contar um pouco essa história do que está acontecendo com os sistemas de produção, ou seja, com só vou pegar o apontador aqui para ficar mais fácil. Com os sistemas de manufatura, de forma geral, nós temos esse gráfico aqui, que é, na verdade, uma curva que parece que ela sobe, depois uma onda, né? Ela vai e volta praticamente para o mesmo ponto. Nós começamos esse gráfico olhando lá para a produção artesanal, onde tudo começou, né? Nós fazíamos, naquela época, se nós olharmos aqui, próximo aí da Revolução Industrial, da primeira, a produção atendia demandas específicas, ou seja, nós tínhamos aí um cliente que tinha interesse em comprar alguma coisa, ele apresentava as necessidades dele e o artesão fabricava. Se nós olharmos, nessa época nós utilizávamos máquinas operatrizes, né, máquinas ferramentas de propósito geral, ou seja, nós tínhamos a possibilidade de fazer qualquer coisa que o cliente determinasse, que o cliente especificasse. Quando nós olhamos esse cenário, era tipicamente o cenário orientado à demanda, ou seja, os clientes, o mercado puxava ou ele consumia conforme só estou dando uma checada aqui no nosso chat se tem alguma coisa. Então, continuando aqui, nós tínhamos um cenário onde o mercado puxava a demanda, porque ele especificava as necessidades dele. Quando nós tivemos a virada lá do século XX, começo de 1910, 1915, o que aconteceu? Nós passamos a ter uma ascensão muito grande de volume de produção por uma variante de produto, que se caracterizou pela chamada produção em massa. Então, nesse período, o importante era fazer grandes volumes, como nós vemos aqui, com pequenas variações. Ou seja, era mais fácil eu produzir itens iguais em larga escala e, com isso, então, eu conseguia oferecer para o mercado produtos acessíveis, porém sem nenhum nível de customização. Tomar uma água, porque senão a garganta não vai aguentar. Quando nós observamos aqui, nós chegamos no final da década de 50 com o pico da chamada produção em massa. Ou seja, nessa época se fabricavam
milhões de itens iguais, né? Se fabricava um rádio preto repetidamente aí por milhões de vezes. O consumidor não tinha muita opção de troca, de especificar alguma coisa no produto. E nessa época nós tínhamos a chamada linhas de produção ou de manufatura dedicados, fazendo com que eu tinha alta eficiência de produção, porém baixíssima flexibilidade. Quando nós vivemos a década de 80, começamos a observar que houve uma mudança nesse comportamento. Na década de 80, começamos a presenciar a chamada customização em massa. Principalmente a indústria automobilística possibilitava aos clientes fazer alguma especificação de alguma característica do veículo que interessava para os clientes diferentes terem diferentes acabamentos, diferentes acessórios do carro. E quando nós viramos o milênio, né, começamos a observar uma outra transição. Nessa fase da customização em massa, nós tínhamos sistemas flexíveis de manufatura, que persistem até hoje na maioria das indústrias. Se nós observarmos a indústria automobilística, quem tiver chance de conhecer, de visitar, vai observar que hoje as linhas de produção elas têm uma cadência de vários veículos diferentes, um depois do outro, na mesma linha, seguindo um ritmo constante, um ritmo normal. E nós observamos, então, que esse período, que foi do começo do século XX, praticamente até o final do século XX, foi caracterizado por um mercado que era empurrado, ou seja, eu produzia, distribuía para o mercado, empurrava literalmente para o mercado e o mercado absorvia. Já na virada do milênio, nós observamos uma série de mudanças de comportamento e principalmente decorrentes da globalização, ou seja, as pessoas tendo acesso a produtos de qualquer lugar do mundo e caracterizando por o meu concorrente, meu cliente, meu fornecedor já não estão mais simplesmente no meu país. Eles podem estar em qualquer lugar. E nessa nova fase, o que nós começamos a observar foi um efeito chamado personalização em massa, ou seja, a possibilidade do cliente especificar, não apenas escolher itens, né? Porque essa é a grande diferença de customização para personalização. Na personalização, eu entrego um espaço em branco e digo para o cliente, dentro desses parâmetros, você escolhe o que você quer. Na customização, eu dou um menu com opções para ele, e ele é obrigado a selecionar uma das opções. Né? Então, o que nós temos aqui é um cenário onde os clientes podem demandar produtos muito específicos. E quando eles demandam produtos muito específicos, o meu sistema de produção tem que estar apto a fazer essa mudança também. É o que nós chamamos de sistemas reconfiguráveis de manufatura. Tudo isso acontecendo agora, depois da virada do milênio praticamente. Isso teve como consequência a necessidade de aplicação de muitos conceitos novos, principalmente, nós vamos ver depois, relacionados com o uso de IoT, de Internet of Things, Internet das Coisas. O que nós temos aqui? Na indústria 1.0, que nós chamamos aqui, que muitos insistem em chamar, nós tivemos a primeira revolução industrial, que basicamente foi a transformação de um processo manual para um processo mecanizado. Isso decorrente principalmente do advento da máquina a vapor, né? Porque a máquina a vapor possibilitava que eu fizesse o acionamento dos meus equipamentos praticamente em qualquer lugar. Com a máquina a vapor era possível levar força motriz a vários locais, independente de um fluxo de água como era antes do advento da máquina a vapor. Que muitas máquinas eram movidas por rodas d'água que dependiam de um curso de água, um rio, para poder fazer o seu funcionamento.
A segunda revolução industrial, ela foi baseada na produção em massa decorrente do uso da energia elétrica para acionar as linhas de produção. A primeira aplicação aconteceu num abatedor em Cincinnati, que foi que utilizou a energia elétrica para acionar as correntes transportadoras. E com isso, então, veio a ideia da produção da linha de produção ou da produção em série, da produção em massa, consequentemente. A terceira revolução que nós vivemos foi a revolução que se baseou no uso da TI, ou da tecnologia da informação, para automatizar a produção. Na prática, foi quando se começou a utilizar controladores programáveis para fazer o controle da produção. Tá? Para quem não conhece como se dava o comando de máquinas antes disso, nós tínhamos acionamentos mecânicos, que eram cames ou curvas de acionamento, que determinavam o funcionamento da máquina. Logo, a máquina não tinha a possibilidade de muitas tomadas de decisão. Quando eu comecei a utilizar o controlador lógico programável para fazer o controle da máquina, era possível, a partir de determinados comandos ou determinados sensores, mudar o comportamento da máquina. Isso trouxe flexibilização para a produção. E a terceira revolução industrial, praticamente estamos vivendo ela até hoje, quando começa a surgir a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela se baseia no uso de sistemas físicos cibernéticos. O que é um sistema físico cibernético? Como o nome diz, é um sistema que se compõe de uma parte que é física, ou seja, a parte mecânica, a parte que eu posso tocar, eu posso interagir com o meu produto, e uma parte que está baseada no uso da internet, das informações em rede, do processamento remoto e assim por diante. Esse é o conceito de um sistema físico cibernético. E isso está impulsionando uma grande revolução na produtividade e na eficiência das empresas. Então, por isso, está se considerando que está acontecendo a quarta revolução. O termo indústria 4.0, propriamente dito, ele foi cunhado pela Acatec, pela equipe que trabalhou um projeto da Acatec para o governo alemão. E a primeira vez que se pronunciou esse termo, indústria 4.0, foi num documento entregue pela Acatec para o governo alemão, que dizia respeito a como deveria ser uma estratégia industrial para o ambiente da quarta revolução industrial, que eles chamaram Indústria 4.0, e daí então esse termo se propagou e acabou sendo adotado como um sinônimo de Indústria 4.0, a própria quarta revolução industrial. Boa parte de toda essa transformação se deve ao uso do Industrial IoT, ou seja, nós tínhamos lá o termo IoT, Internet of Things, do inglês, Internet das Coisas, e agora nós temos o termo Industrial IoT, ou seja, Internet das Coisas de uso industrial. O que nós consideramos Internet das Coisas de uso industrial? É tudo aquilo que não é de uso pessoal. Fica mais fácil fazer por exclusão. Então, o uso da internet das coisas em ônibus, em trens, dentro da indústria, efetivamente, dentro de um hospital, é considerado Industrial IoT, ou Industrial Internet of Things. E é justamente as possibilidades de geração de valor trazidas pela internet das coisas que faz com que nós tenhamos essa quarta revolução industrial acontecendo, que foi chamada de Indústria 4.0. Ou seja, muito do que está acontecendo em termos de transcorrência do uso da internet das coisas. E aí vem a pergunta, né? Mas o que está causando essa grande transformação? Quando nós olhamos o relatório da Boston Consulting Group, ou da BCG, sobre quais tecnologias são as principais do ponto de vista
da análise que eles fizeram, né, para fazer essa transformação nas empresas que vai gerar a tal da indústria 4.0. E aí eles elencam aqui robôs autônomos, simulação, integração de sistemas, internet das coisas, segurança cibernética, computação em nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada e Big Data. Essas 9 são as que eles consideram tecnologias que estão causando essa grande transformação no ambiente industrial. Nós não vamos explorar cada uma delas, mas é fácil vocês pesquisarem e terem um pouco mais de informação. Coloco o link aqui para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais. Ainda, combinado com essas 9 tecnologias, nós podemos destacar aqui blockchain e a inteligência artificial também serão responsáveis por grandes transformações, não só no ambiente industrial, mas na sociedade como um todo. O blockchain, por quê? É a técnica que vai dar segurança às transações, ou seja, ela faz a validação sequencial das informações que foram transacionadas. Então, se eu tenho um processo, por exemplo, de inspeção do meu produto durante o processo produtivo, eu posso fazer uma amarração usando o conceito de blockchain, fazendo com que lá na ponta o certificado de garantia desse produto ele possa ser reconhecido por pessoas e empresas fora da minha instituição, porque eles vão saber que todas as etapas foram devidamente validadas e estão seguras do ponto de vista de documentação e de transações que aconteceram na minha cadeia de produção. Por outro lado, a inteligência artificial vai ser... Nós não consideramos aqui inteligência artificial como uma tecnologia, mas sim como uma técnica de programação que faz com que os meus equipamentos possam ter um comportamento análogo ao comportamento humano, em termos de cognição, de inteligência, do ponto de vista de relacionar fatos, relacionar dados e tirar conclusões, observar comportamentos e tirar conclusões. Então, essas 9 tecnologias apoiadas pelo blockchain e pela inteligência artificial são as tecnologias que nós chamamos habilitadoras para a indústria 4.0, que estarão presentes na grande maioria das empresas dentro desse novo cenário. Podemos falar também que nesse novo cenário vai ser muito comum nós nos depararmos com produtos inteligentes, que são os produtos inteligentes aí, ou equipamentos inteligentes. Primeiro, a capacidade de processamento. Em geral, esses produtos, de alguma forma, vão estar sendo suportados por algum processamento de dados bastante intenso. Segundo, eles vão estar sempre alerta em relação ao comportamento das variáveis para, se necessário, disparar alarmes ou até mesmo tomar ações para correção de algum parâmetro que possa oferecer algum risco ou que possa causar alguma falha no processo produtivo ou até uma falha de funcionamento. Em geral, serão produtos conectados, produtos que, de alguma forma, estarão conectados com a internet, para que ele possa ter a parte não só física, mas a parte cibernética representada também. Serão responsivos, geralmente eles vão se adaptar a diferentes situações, diferentes formas de uso vão implicar em diferentes comportamentos do produto. Nós vamos começar em breve a observar isso nos automóveis. Nós vamos ter o automóvel entendendo qual que é o perfil do usuário e se adaptando à forma de dirigir, a segurança, todos esses aspectos, para que ele possa, a partir do comportamento do usuário, melhorar a relação de consumo de combustível, a relação de segurança no trânsito e assim por diante. Tudo isso, então, é o que nós chamamos aí de produtos inteligentes ou equipamentos inteligentes. E para produzir esses equipamentos, nós vamos ver que a indústria está trabalhando com novos paradigmas. Ou seja, eu já não tenho mais como constante na produção simplesmente produzir grandes escalas.
Mas se nós olhamos o que acontece nesse novo ambiente industrial, nós vamos ver orientação a serviço, ou seja, eu começo a partir do uso de ferramentas, principalmente de software, a associar serviços ao meu produto. Então, nós vamos ter, em muitos casos, uma situação em que eu estou, na verdade, entregando um produto físico como uma maneira de prestar serviço. E o que me interessa, de fato, é o resultado, é o faturamento decorrente da prestação de serviço. Muitas empresas já começam a pensar nos seus modelos de negócio baseado em serviço. Segundo quesito ou aspecto desse novo paradigma, rastreabilidade. É não só apenas a capacidade de localizar o produto dentro do meu processo produtivo, mas também em uso pelo cliente, ou seja, eu vou saber não só onde está sendo usado, mas como também está sendo usado esse produto. Com isso, a ideia é que eu faça uma captura de dados e melhore a experiência do cliente, ou seja, a forma com que o cliente interage com o meu produto, ela vai ser beneficiada através desse conhecimento, dessa informação que eu estou capturando durante o uso do produto. Modularidade, a minha produção ela vai se ajustar de acordo com a demanda, ou seja, eu vou poder acoplar e desacoplar módulos na minha produção, fazendo com que ela seja extremamente flexível. Na verdade, nós estamos falando agora que a produção não é só flexível, a produção passa a ser adaptativa, em função da possibilidade do cliente especificar um parâmetro novo, dentro, evidentemente, de um range estabelecido, mas ele vai poder pedir qualquer parâmetro. Então, quando isso acontece, a minha produção ela tem que literalmente se adaptar às demandas, às especificações que vêm por parte do mercado. A virtualização, ou seja, a possibilidade de eu simular não só o meu produto, mas todo o meu processo industrial através de cópias virtuais do processo e do produto, que também são chamadas no mercado como gêmeos digitais. A cópia virtual recebe essa designação de gêmeo digital. E com isso eu posso simular o comportamento do produto e o comportamento da minha planta como um todo. Além disso, capacidade de operar em tempo real, ou seja, eu consigo coletar dados, processar esses dados e, com isso, ter uma análise para tomada de decisão muito mais rápida. Na verdade, a ideia é que se chegue a tomar decisão em tempo real, com base nos dados coletados no chão de fábrica e durante o processo produtivo. A mobilidade, evidentemente, num processo tão dinâmico como nós estamos falando, e com essa disponibilidade de operação em tempo real, eu consigo operar literalmente de onde quer que eu esteja. E por último, mas não menos importante, a descentralização, ou seja, eu consigo ter a tomada de decisão levada ao nível do componente, não mais de um grande sistema de controle que eu tinha como no passado, mas agora o sistema cyberfísico, que é o meu componente, pode ser um motor, um atuador, ele é inteligente o suficiente para fazer a análise dos parâmetros e tomada de decisão conforme as regras estabelecidas nesse processo. Então, com isso, nós podemos dizer que a produção industrial está mudando e mudando bastante. E o ambiente dessa nova produção, como ele vai se caracterizar? Se nós olharmos para esse gráfico que nós temos aí na tela, nós vamos observar o seguinte, que no primeiro item aqui, no primeiro cenário, eu tenho uma situação em que as informações do chão de fábrica, ou seja, daquilo que está acontecendo efetivamente nas máquinas, está acontecendo com o produto, com o processo, ela pode trafegar na vertical, ou seja, ela pode sair do chão de fábrica e chegar até o software de gestão para tomada de decisão, até o ERP.
passando por vários níveis na companhia, vários níveis na empresa. O segundo cenário é o de comunicação de máquina para máquina. Como nós vimos, a ideia da descentralização é possibilitar grande flexibilidade do processo de produção ou até mesmo adaptabilidade do processo de produção. E para isso, então, as máquinas vão trocar informações entre si. De que forma? Uma máquina avisando para outra se ela está já com o ciclo dela terminado, não está, se ela está guardando manutenção ou não está, e assim por diante. O terceiro cenário é que essas informações que estão aqui no nível de gestão da empresa, elas são alimentadas pelo meu cliente, pelo meu consumidor, e elas também são trazidas do meu consumidor para dentro do meu processo produtivo, através de uma interface de e-commerce, por exemplo. Se nós olharmos aqui, temos um símbolozinho de uma nuvem, né? Ou seja, tudo isso já se imaginando que a comunicação aconteça não mais em servidores locais, mas provavelmente em servidores remotos, servidores na nuvem. O quarto cenário, ele diz respeito à cadeia de fornecimentos. Ou seja, eu tenho não só a comunicação com o meu cliente, mas também com a minha cadeia de fornecimentos, de maneira que eu passo para a minha cadeia de fornecimentos as minhas necessidades, que vão ser geradas lá no planejamento do ERP ou no planejamento que o MES vai realizar. Eles vão dizer exatamente o que e quando são necessários determinados componentes, e isso então dispara a minha cadeia de fornecimento. E o quinto cenário, ele diz respeito à inteligência externa para serviços específicos, como, por exemplo, qualidade, alguém que faz toda a gestão de qualidade do meu processo e do meu produto remotamente, da mesma forma que o provedor de serviços pode fazer em relação às máquinas. Ele faz todo o monitoramento do funcionamento das máquinas e traz, então, soluções para ganho de produtividade, redução do consumo de energia, redução da variabilidade de processo e assim por diante, diretamente através da análise dos dados de produção que foram coletados no chão de fábrica. Aí nós, olhando para esse cenário aqui, nós vamos começar a perceber que não é fácil encontrar uma empresa que esteja nesse nível, não é fácil encontrar uma empresa que já funcione tão coordenada, tão conectada como essa. Por isso, então, começou a se surgir a busca por entender, primeiro, quais são as formas de organização que eu preciso para a integração vertical. E nós falamos rapidamente lá que são pelo menos aqui 5 níveis representados, né? Chão de fábrica com sensores atuadores, os controladores, o sistema supervisório, o MES, que é o Manufacturing Execution System, ou seja, o sistema de gerenciamento da produção, que tem como papel principalmente ser a interface entre o ERP, o software de planejamento corporativo, com o chão de fábrica, com a produção. Aqui de forma um pouco mais explícita, né? Nós temos aí nível de campo, justamente as máquinas, sensores e equipamentos no chão de fábrica, o nível de controle, que é o nível que é responsável pelos CLPs, que faz o gerenciamento das máquinas, depois nós passamos pelo gerenciamento da produção, depois o controle de operações e o planejamento empresarial como um todo. E aí surge o tema específico aqui. O porquê medir a maturidade para a indústria 4.0? Porque, na verdade, nós queremos entender qual é a situação da empresa, uma vez que eu olho para esse cenário. E esse cenário me parece um cenário desejável, um cenário que a empresa busca, porém, eu não sei, não tenho uma ideia de qual é o esforço que eu vou ter que fazer para atingir esse nível. Então, nós começamos a falar do que é conhecido como maturidade para a indústria 4.0, ou seja, daquilo que está preconizado
para uma empresa toda conectada, o que falta para a minha empresa? O que mais a minha empresa precisa ter para que ela possa estar operando dentro desse cenário, tão alinhada com esse cenário? E aí nós vamos ver que existem várias formas para análise de maturidade. Isso eu posso dizer, a partir do momento que surgiu o tema Indústria 4.0, também começaram a surgir as formas de avaliação para a Indústria 4.0. Qual que é a diferença? Algumas vão focar muito mais a questão técnica para a Indústria 4.0. Muitas medem literalmente qual é o seu nível de utilização de IoT na fábrica, qual é o nível de automação da linha de produção, e assim por diante. Quando nós olhamos para essas várias opções, então, existe sempre um risco muito grande, que é olhar para uma grandeza específica, ignorar outros fatores que são fundamentais num ambiente de produção ou numa fábrica, numa empresa com alta eficiência. Por isso, então, nós vamos ver toda essa diferença, essa variedade de modelo, e o que nós acabamos adotando é um mais específico, que ele mede alguns eixos dentro da organização de uma empresa. Então, o primeiro ponto, né, algumas considerações aí para a gente entender como começa um processo de análise de maturidade. Para fazer essa transição, é importante levar em conta variáveis dentro e fora da empresa. Ou seja, se eu faço uma avaliação de maturidade olhando simplesmente o que eu tenho de automação, o que eu tenho de sensores na minha planta, eu corro um sério risco de estar investindo, por exemplo, numa linha de produção que não vai ter futuro. Por exemplo, podemos dizer que você faz um investimento de automação de uma linha de carburadores, para fabricar carburadores, numa época que 99% da indústria automobilística produz carros com injeção eletrônica. Tá? Então, é importante entender o cenário, o mercado e, principalmente, qual é a tendência do mercado. Normalmente, também, nós falamos que uma empresa, para pensar em indústria 4.0, ela tem que, primeiro, pensar em Lean, ou seja, tem que ter uma organização, e, segundo, ela tem que pensar em inovação. Se ela não tiver ferramentas de inovação que vão passar para ela uma visão do como está o cenário e para onde vai, essa empresa provavelmente vai fazer investimentos que ela vai acabar perdendo. Ela não vai conseguir fazer o investimento naquilo que seria essencial para ela. Precisamos de entender, então, quais são os impactos desse novo ambiente da indústria 4.0 no ambiente de negócio. Precisamos estabelecer objetivos de longo prazo, ou seja, precisamos fazer um planejamento estratégico para a indústria 4.0, olhando os cenários de negócio futuros e aí sim estabelecer objetivos para onde a gente quer chegar. Aí sim, depois disso eu faço o diagnóstico para saber onde eu estou hoje, ou seja, como que eu faço a minha comparação entre aquilo que eu quero, que é lá o meu futuro, minha visão de longo prazo, com aquilo que eu tenho, e começo a estabelecer metas para reduzir esse déficit. Quando nós falamos tecnologias aqui, não é só a tecnologia propriamente dita de IoT ou automação, mas também as tecnologias de gestão. Será que eu estou fazendo uso das práticas que eu deveria fazer ou não? E, por fim, um processo desse ele só acontece se a alta cúpula da empresa estiver comprometida. Por isso, numa avaliação de maturidade, vocês vão ver que são levados em conta os fatores de estratégia de gestão também.
o processo que nós recomendamos para fazer uma mudança organizacional orientada para a indústria 4.0 é esse. Primeiro, no campo estratégico, investir no conhecimento. O que é o conhecimento? É o bom entendimento de qual seria esse cenário futuro. O que significa indústria 4.0, o que significa integração horizontal e vertical, todos esses conceitos que fazem parte do ambiente indústria 4.0. Uma vez que eu tenha conhecimento a respeito, eu posso traçar o que a gente chama aqui de sonhos e ambições, ou seja, onde a empresa quer chegar dentro desse novo cenário. Será que nós conseguimos avançar para o estágio, vamos dizer, para o estado da arte, para aquela situação perfeita da indústria 4.0, ou dentro da nossa realidade nós temos que sonhar com algo um pouco mais de curto prazo, um pouco mais próximo da nossa realidade aqui. Isso vai depender muito de qual estratégia a empresa vai adotar para esse novo cenário. Muitas empresas podem adotar um cenário mais arrojado, outras mais conservador. Feito essa determinação de onde a gente quer chegar, e aí sim nós passamos para entender a realidade, fazer as medições, identificar gaps, planejar junto com a equipe, envolver a equipe, executar, monitorar e controlar, que é, na verdade, um ciclo como se fosse um PDCA, um ciclo de melhoria contínua aqui. Mas nós entendemos que é fundamental estabelecer essa visão de futuro, porque esse é o fator motivacional. Se eu consigo estabelecer a visão de futuro, eu consigo determinar um fator motivador, um fator que vai fazer com que eu possa mover toda a minha estrutura, mover todo o meu planejamento. Posso ainda pensar o seguinte, dentro dessa visão de sonhos e ambições, eu posso estabelecer qual vai ser o meu perfil. Eu posso ter um perfil de habilitador de plataforma, de provedor de dados, de provedor de serviço ou provedor de plataforma. Um habilitador de plataforma é aquele que desenvolve produtos e soluções aptos a se conectarem numa plataforma ou conectarem na internet para que o cliente ou o usuário possa me prover dados e no futuro eu fazer uso desses dados. Eu posso ser aquele que analisa esses dados. Então, a partir dos produtos conectados à internet, eu posso analisar comportamentos e respectivas aplicações e, com isso, então, usar esses dados para melhorar os processos e melhorar a experiência do produto. Posso me transformar num fornecedor de serviço, ou seja, fornecer uma solução como serviço. Aquilo que antes era simplesmente fornecer um item, um produto, passa a ser o fornecimento, então, de uma solução composta de produto mais serviço. E, por fim, eu posso criar toda uma plataforma, ou seja, eu forneço o produto, coleto os dados, forneço dados e forneço serviço também, e gerencio uma plataforma onde eu vou ter não só participação da minha empresa, mas de múltiplas empresas que atendem uma mesma finalidade. Uma vez que eu tenho posicionamento, então, eu tenho condições de avançar e fazer o diagnóstico. No diagnóstico, propriamente dito, nós vamos fazer o quê? Analisar a empresa não de uma forma genérica, mas sim de uma forma completa, o que nós falamos, uma visão holística da empresa, que passa por uma visão de negócios e estratégia, passa por aplicação e fábrica inteligente, infraestrutura e operações inteligentes, produtos data-driven ou orientados a dados, produtos inteligentes, inovação, cultura de inovação para a indústria 4.0. Olhando um pouco mais de perto, o que significa isso? Quando nós falamos no eixo negócios, estratégia e organização, quer dizer o seguinte, de que maneira a empresa, e aí a gestão da empresa, está tratando o tema indústria 4.0 e inovação. Será que
nós estamos considerando, numa visão de longo prazo, como será esse novo mercado? Vamos dar um exemplo. Como é o mercado de táxi depois que surge um aplicativo como o Uber? Né? Qual foi o impacto disso? E nós vamos ter muitos impactos semelhantes acontecendo na indústria. Nós temos hoje soluções que fazem, por exemplo, a busca de horas disponíveis em máquinas que têm determinadas características. Então, provavelmente, esse mercado de venda dessas máquinas vai ser afetado. Por outro lado, o custo de produção de alguns itens também vai ser reduzido, porque a partir do momento que eu não tenho que investir na máquina e posso simplesmente usar uma máquina, alocar uma máquina que está fora do meu parque para atender um objetivo que eu tenho, um produto que eu preciso, isso vai trazer uma mudança do comportamento. Então eu preciso ter uma visão de longo prazo e, assim, fazer um bom exercício de planejamento estratégico com o tema Indústria 4.0 como foco, como principal norteador. Para isso eu preciso conhecer o que é a Indústria 4.0. Aplicação em fábrica inteligente, ou seja, até que ponto a minha fábrica está efetivamente integrada. Não simplesmente automatizada, mas principalmente integrada. Onde nós começamos a fazer o uso dos sistemas cyberfísicos, ou seja, o quanto eu faço uso dessa tecnologia para obter resultados de integração, principalmente na minha fábrica. Infraestrutura e operações inteligentes. Mede qual o nível que os processos, produtos da empresa são modelados digitalmente, ou seja, como eu preparei o ambiente para a digitalização. E aqui eu faço uma ressalva que é o seguinte: aconteceu bastante já de empresas partirem para automatizar processos, não vou nem chamar de digitalizar, e esqueceram que toda a infraestrutura tem que ser preparada para isso, ou seja, minha rede, servidores e assim por diante, tem que ser preparados para esse novo ambiente, senão eu simplesmente vou gerar uma demanda que a minha infraestrutura não vai conseguir atender. Quanto os meus produtos e serviços estão orientados a dados e são inteligentes, é o outro eixo. E essas medições, elas são feitas de forma bastante objetiva, com ferramentas que são questionários que vão lá e vão verificar as características de produtos, de serviços, as características de cada um dos eixos que estão sendo apresentados aqui. A outra questão, inovação. Ou seja, como que a empresa está tratando a estratégia de inovação e qual a importância dessa estratégia na geração de resultados. E por que é importante tratar a inovação? Por uma questão bem simples. Ambiente de indústria 4.0 é um ambiente de constante transformação. Eu não tenho mais a possibilidade de avançar para a transformação digital se eu não tiver um processo que faça o monitoramento das tendências e a aplicação desse monitoramento na prática, para que eu consiga, então, de certa maneira, antever o que vai acontecer. Um exemplo bem duro do que está acontecendo é justamente em função da pandemia. Empresas que tinham um bom sistema de monitoramento para tendências, um processo de inovação bem estabelecido, estão sofrendo muito menos as consequências da pandemia. As empresas que não fazem monitoramento de tendências simplesmente estão passando por uma situação inesperada e vão ter sérios problemas para sair dessa situação. E por último, mas não menos importante, como está a cultura da organização para a inovação e para a indústria 4.0? Porque é importante que eu comece a ter a chamada cultura digital na empresa. As pessoas sejam aptas a lidar com mais
de maneira que elas possam receber as novidades sem que isso possa gerar um problema, sem que isso possa gerar um conflito interno com as pessoas da operação e da gestão da empresa. Uma vez que é feita essa avaliação, em cada um dos eixos, nós podemos dizer que é possível estabelecer em que nível que cada um dos eixos está. Eu posso estar no eixo, num determinado eixo no estágio pré-digital, que significa a empresa opera, evidentemente. Existem pessoas que às vezes pensam, olha, se deu o resultado igual a 0 naquele eixo, significa que a empresa não tem jeito. Não, não é isso. Lembre-se sempre que o referencial 9 e 10 aqui é aquela condição plena da indústria 4.0. É já uma empresa que tem seus processos totalmente adaptativos e prontos para a indústria 4.0. E a escala 0 significa que é uma empresa que tem como premissas, né, o ambiente tradicional de produção que nós temos da terceira revolução industrial. Não significa que 0 ela é uma empresa de antes da primeira revolução industrial. Não, ela opera, faz tudo o que tem que fazer, trabalha muito bem dentro dos conceitos da terceira revolução industrial, mas ela não está preparada ainda para a quarta. E aí nós temos esses graus intermediários, ou seja, ela começou a fazer alguma coisa para... Nós temos aqui uma pergunta, depois eu vou explicar. O Adácio está questionando como fazer para calcular de cada eixo, né? Nós vamos comentar sobre isso. Então, nós temos aqui o iniciante digital, que é aquela empresa que começou a fazer alguns projetos já, mas ainda não estão totalmente conectados. A operação conectada 5 e 6, ou seja, eu já faço coleta de dados de produção, já faço uma boa gestão da produção. 7 e 8, o meu processo, ele já começa a se retroalimentar e tomar decisões. Ou seja, já existe um nível de inteligência maior. E na operação transformativa, desde os dados fornecidos lá pelo meu cliente, que vai demandar o produto, até a entrega, todo o processo se conversa e se ajusta automaticamente. Como que são feitas, então, as notas para chegar em cada um desses índices para cada eixo, né? Existem questionários que são questionários que vão de 0 a 100%. Tá? Esses questionários, eles envolvem perguntas objetivas que, por exemplo, vão questionar sobre o uso de determinadas tecnologias no processo produtivo, né? E em função do uso ou não, da presença ou não das tecnologias, nós dissemos que a aplicação está caminhando numa certa direção. Negócios, gestão e estratégia. São feitas questões sobre o planejamento estratégico da empresa, a estrutura de decisão e a estrutura de gestão, como que a empresa funciona. Se a empresa leva em conta determinados parâmetros, também tudo na forma de um questionário de múltipla escolha, tá? Que é a ferramenta propriamente dita. Existe ainda que se levar em conta que o questionário ele é preparado em 3 níveis diferentes. Nós temos o primeiro nível, que é a organização, ou seja, eu quero avaliar a empresa como um todo. Eu tenho o segundo nível, que eu quero avaliar uma unidade fabril. Por exemplo, eu tenho uma planta de produção que é responsável por determinados itens e eu quero avaliar se essa planta está, qual o grau de maturidade dessa planta específica. Posso avaliar ainda processos específicos. Por exemplo, eu tenho um processo de invase de um determinado produto e quero saber o quanto que esse processo está preparado para a indústria 4.0 ou não. Então, para cada um desses níveis, existem questionários específicos que vão pesquisar ou vão sondar sobre o uso de estratégias de organização, de tecnologias,
da forma que faço serviços ou serviços associados ao produto. Por exemplo, a minha infraestrutura, o quanto eu consigo garantir que a minha infraestrutura está preparada para a indústria 4.0. Por exemplo, se eu faço uso de serviços em nuvem, se eu faço uso de tecnologias de comunicação sem fio com segurança, se eu faço uso de backups de acesso à internet, assim por diante. Então, para cada um dos eixos, desses 6 eixos apresentados aqui, existem questões específicas. O questionário varia de intensidade em função de aplicá-lo para uma unidade fabril, para uma planta, unidade fabril, para a empresa como um todo ou para um processo específico. E para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de deixar mais um tempinho aberto aqui para quem queira fazer perguntas, né? Dizer o seguinte, que quando a gente fala em medir, né, ou seja, fazer análise de maturidade para a indústria 4.0, ela não é simplesmente uma avaliação de tecnologia, mas sim uma avaliação completa desses parâmetros que vão direcionar o futuro da empresa. Então, pensar em negócios e estratégia, pensar na aplicação, ou seja, o quanto eu estou preparado para o uso das tecnologias, a infraestrutura, pensar o quanto a minha infraestrutura suporta essas novas tecnologias, conectividade, transmissão de informações e assim por diante, o quanto eu penso em serviços associados ao meu produto, o quanto eu consigo assegurar que a minha empresa é preparada para o ambiente de inovação, e a cultura, o quanto a cultura da minha empresa está preparada para todo esse novo cenário. Então, fazer análise de maturidade, na verdade, é fazer um exercício em torno daqueles 6 eixos que nós apresentamos. E para cada um dos eixos, evidentemente, existem ferramentas específicas para fazer o questionamento, para fazer a análise. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma curiosidade, nós temos aqui o acesso para as redes sociais da Vanzolini. Temos aí também os links que vocês receberam para poder fazer contato com a Fundação, e nós nos colocamos à disposição para enviar as respostas, caso vocês tenham alguma dúvida que ficou da apresentação, para que vocês possam, então, tirar essas dúvidas ou questionar, conversar um pouco mais sobre esse tema. Quero agradecer a atenção de vocês, a dedicação de vocês aí durante todo esse tempo, e, mais uma vez, me coloco aqui, se vocês queiram mandar alguma questão aqui pelo chat, fiquem à vontade. Estarei por aqui por mais alguns minutos aguardando. Muito obrigado e esperamos ver vocês em próximos webinars que vão ser montados aqui. Um abraço a todos.